Então, para a próxima palestra, com o tema Tendências e Novidades para o Setor Fotovoltaico. Convidamos aqui à frente o palestrante, técnico em eletrotécnica, Márcio Nascimento. Márcio é técnico em eletrotécnica com mais de 25 anos de experiência em eletricidade em geral, atuando no ramo de automação e manutenção industrial, gestão e redução de custos de energia elétrica em indústrias, correção de fotos de potência, fatores de potência, grandes consumidores de energia, especialista em energias renováveis, ex-diretor técnico comercial da indústria Balfour Solar Indústria Fotoelétrica S.A. Atualmente é diretor comercial fundador do grupo Gransol Group Energia, renováveis com atuação em 8 estados. Boa tarde a todos. Me ouvindo bem? Ok. Ui. Alô? Boa tarde a todos. Gostaria de, em nome da Gransol Energia, agradecer a todos os presentes, agradecer o convite da AMEA, né, Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos, por nos convidar para este evento, né, que está sendo brilhante. Tenho acompanhado aí nas redes sociais já, no YouTube, né, o brilhantismo deste evento, né, do grau de importância também de falarmos sobre energias renováveis para o Brasil e para o mundo aí agora, né, que está sendo transmitido aí pelo YouTube. Então, fica aqui os meus agradecimentos em nome da minha equipe, da equipe Gransol, que está lá também nos assistindo, no estado do Pará, no estado do Paraná, e em alguns outros estados onde a gente atua forte no ramo de energias renováveis. Gostaria de iniciar a nossa apresentação de hoje, né, dentro da oportunidade que nos concederam, de apresentar um pouco a nossa empresa, né, a Gransol, né. Trabalhamos com energias renováveis, porque eu falo assim, porque nós também estamos desenvolvendo projetos na área de energia eólica. Então, nós não trabalhamos somente com energia solar, né? Então, aqui um pouco da nossa empresa. O nosso grupo Gransol, ele é uma empresa com 16 anos atuando no segmento de energia elétrica, criada em 2004. Inicialmente atuava no ramo de automação e manutenção industrial, manutenção hospitalar e eletricidade em geral. Com o crescimento e ampliação dos negócios, passou a atuar também no ramo de representação comercial e ciência técnica de grandes indústrias multinacionais, fabricantes de máquinas e equipamentos, com expertise de sempre apresentar solução aos seus clientes. Há 8 anos passou a trabalhar também no ramo de energias renováveis, em instalação de sistemas fotovoltaicos. Atualmente estamos localizados no estado do Paraná, na cidade de Paranavaí, e hoje trabalho exclusivamente com energia renovável, com foco no cliente final. A Gransol Energia oferece aos seus clientes soluções para a redução de despesas através de geradores fotovoltaicos próprios, que também ajudam a reduzir emissões poluentes ao meio ambiente. Com profissionais especializados e parcerias sólidas, o grupo é reconhecido pela excelência em seus produtos e serviços. E toda a sua expertise garante agilidade na montagem, segurança e principalmente a qualidade de materiais e equipamentos. Aqui algumas fotos de algumas instalações nossas. Gransol é uma empresa de atuação nacional, já presente em 8 estados, com base física em 2 estados da federação.
Aqui alguns projetos residenciais, né? Eu listei aqui alguns projetos de instalação própria da Gransol. Usina, né? Solar também, que temos desenvolvido na região. Projetos voltados para o agronegócio, né? As agroindústrias, os aviários aí, que alguns aviários instalados, né? Essa foi a apresentação da empresa Gransol, né? Dentro do tempo que nos foi permitido, né? Agora nós vamos entrar na palestra de hoje, que fala sobre tendências e novidades para o setor fotovoltaico, tá? Energia solar, fazendo a tradução do termo fotovoltaico ali, né? Queria falar um pouquinho só do que é a energia solar, né? E desmistificar alguma coisa nesse sentido. Energia solar é a energia proveniente da irradiação do Sol, que é aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias, como, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, né? Eu destaquei ela ali dentro das quatro fontes ali, aquecedor solar, que vocês conhecem também, é muito usado aqui no sul do país para aquecimento de água, né? Energia geotérmica e arquitetura solar. Na Alemanha está se falando muito de arquitetura solar, na Alemanha, na França. Vocês já devem ter ouvido falar também da construção de rodovias, né? A partir do fotovoltaico, né? Então, no Brasil, ainda não está se discutindo muito sobre a arquitetura solar. O que seria isso? É o melhor aproveitamento de aonde bate o sol, numa construção, numa edificação. A exemplo, se vê aí grandes prédios, que uma das fachadas do prédio com certeza está voltado para o norte, e ali nós vamos ter índice de radiação muito grande em toda a parede do prédio, e essa energia não é aproveitada. Na Alemanha, isso já não é mais permitido. Quando se constrói um prédio lá, tem que se pensar na arquitetura solar, né? O melhor aproveitamento dessa fonte, né? Aí a energia solar, em termos leigos, é a conversão direta, né? Eu coloquei aqui luz, não está correto esse termo, porque a energia solar não é luz e não é calor, né? Desmitificando isso, a geração de energia é proveniente da radiação, né? Da irradiação, que um dos efeitos é a luz e outro efeito é o calor, e o próximo efeito é a geração de energia, né? Eu coloquei aqui um pequeno contexto histórico para falar sobre tendências, falar sobre a evolução desse sistema fotovoltaico. Isso é muito importante a gente voltar lá atrás para também desmistificar alguns termos. A energia solar vai acabar? Não, a energia solar não vai acabar, né? Alguns, em virtude da legislação, em virtude de muita discussão protecionista, de muitas outras objeções, especula-se no mercado que a energia solar vai acabar. Então, eu fiz um contexto histórico aqui para mostrar que há séculos já é pensado em energia solar, né? O primeiro que pensou nisso foi ali, em 1839, Alexandre Edmond Becquerel, né? Que observou pela primeira vez o efeito fotoelétrico. Em 83, Charles Flitz, né? Desenvolveu a primeira célula fotovoltaica com eficiência menor que 1%. Hoje se fala de módulos fotovoltaicos aí com eficiência próximo de 24%, né? Na sua maioria entre 17% e 19% de eficiência. Esse cara ele conseguiu inventar a primeira célula aí com menos de 1% de eficiência. Albert Einstein, em 1905, entrou para o Anuário Alemão de Física com um artigo que descreveu teoricamente o efeito fotoelétrico, e por esse trabalho ele recebeu um prêmio Nobel, né, de Física em 1921. Aí
eu avancei bastante aqui, porque nos anos 70, 69 e 70, foram enviadas as primeiras cápsulas de satélite para o espaço. E adivinhem qual é a energia usada ali? É a energia solar. Então, essa tecnologia ela estava por trás de grandes eventos que sustentam o mundo já há muito tempo funcionando muito bem, né? O mercado ele especula hoje assim, mas por quanto tempo o meu gerador fotovoltaico vai funcionar? E eu muitas das vezes respondo, você já viu algum satélite cair do espaço? Pois é, ele é movido a energia solar. Então, isso desmitifica e então faz um paralelo aqui. Agora vamos falar sobre legislação. Em 1990 começa-se a ensaiar as legislações internacionais voltadas para energia renovável no mundo. O mundo começou a pensar. A partir de então, em 1992, o mundo se reuniu ali para falar sobre os efeitos climáticos, né? Então, foi muito discutido ali sobre o que era energia renovável, qual eram as fontes. A legislação de 1992 no Brasil previa que existia 8 energias renováveis. Em 2012, esse cenário mudou. A legislação só diz que há 3 energias renováveis. Então, esse movimento aí no mundo começou em 1990, né? Em 2000, as leis de energia renováveis na Alemanha começam a ficar mais em evidência. A Alemanha adotou um sistema de compensação, né, de crédito ali, o Feed-in-Tarif, né, que é a sigla FIT, onde os produtores recebem uma tarifa fixa pela energia injetada na rede, que é o sistema que também está funcionando hoje no nosso país. Com o aprimoramento da nossa legislação, e em 2012 já houve a primeira regulamentação. Como eu falei, em 92 a legislação previa 8 fontes. A partir de 2012, então, começa a se estabelecer uma normativa. Eu frisei ali 2 pontos principais. Estabelece o sistema de compensação de energia elétrica, estabelece limites para microgeração e mini geração, né? Depois a legislação foi aprimorando. Em 2015, uma nova normativa dessa legislação aumenta a viabilidade dos créditos, entre outros pontos positivos, né? Ainda falando sobre tendência, em 2022, o Brasil sanciona o marco legal da micro e mini geração distribuída no Brasil, em 6 de janeiro de 2022. Esse marco, o próprio nome já diz, né? Essa lei federal que entrou em vigor esse ano, coloca um marco em toda a discussão que existe por trás da energia renovável no Brasil, né? Então, havia muitas dúvidas, havia muita discussão, muita objeção, havia uma certa insegurança jurídica nisso. Então, agora, como virou uma lei federal, muitos desses problemas foram resolvidos. Eu não consigo, nesse espaço, trabalhar melhor essa leitura da Lei Federal 14.300, mas ela apresenta para nós pontos bastante positivos, principalmente falando do estado do Paraná, né? O Paraná, se vocês não sabiam, tinha sido o único estado da nossa federação que não tinha migrado para o convênio do COFAS, que estabelecia subsídios, isenções tarifárias na conta de energia elétrica. Então, nós já éramos tributados, né? E agora, aqui no Paraná, ele vai ter que se enquadrar à lei federal, né? Vai, então, sofrer alguns pontos que, do meu ponto de vista, em tese, a gente consegue ver algumas melhorias nessa discussão, para o estado do Paraná em específico. Para o resto do país, para os outros estados, que essa tarifação varia de um estado para outro, para outros estados ficou péssimo, ficou ruim, né? Posso frisar que
acompanhando algumas discussões já dessa lei. O estado da Bahia, por exemplo, é um estado que mais está sofrendo com essa resolução normativa. Quer dizer, não é mais uma resolução normativa, já é uma lei federal, 14.300. Então, para o Paraná, não vai ser muito diferente, né, do que já existe hoje. Então, nós vamos sofrer mais pontos positivos do que pontos negativos com essa nova lei federal, tá? Aí se enquadra como tendências do mercado, né? Eu acredito que, para o ponto de vista do mercado, com esse marco legal, ficou melhor. Numa outra oportunidade, pode-se entrar em maiores discussão, porque a resolução 14.300, ela ainda vai levar mais até 7 de janeiro de 2023 para poder a ANEEL decretar toda a normativa, como vai funcionar, e declarar os números, né, que vai impactar em cada estado, de acordo com cada estado, né? E então tem mais um ano aí pela frente, menos de um ano pela frente, para ainda discutir isso, tá? E falando ainda de tendências, né, novidades, que é o assunto da nossa palestra, eu queria frisar aqui sobre o incentivo de implementação no meio rural, que hoje existe no Paraná, que é o subsídio da tarifa rural noturna. De acordo com algumas matérias, eu coloquei aqui alguns links, alguns links aqui, vocês podem observar lá, né, tomar nota. Essa tarifa ela vai ser extinta no final deste ano. E, então, está havendo uma corrida grande no meio rural, aí, principalmente dos segmentos que recebem esse subsídio, né? Em janeiro de 2020, ele foi cortado, houve grande discussão, então ele foi prorrogado. E isso vale frisar que foi prorrogado até o final deste ano. Então, esse subsídio ele deve ser extinto agora, né? Ou deve haver mais discussão. Não sei o que pode acontecer, mas está previsto pela lei estadual, que vocês podem consultar aqui, que tiver energia renovável instalada, ele vai permanecer com o subsídio, certo? Aí eu coloquei aqui 3 links para consulta sobre esse incentivo rural, que... Oi? Eu coloquei aí, tá? Se alguém quiser copiar os links, pode acessar e ver como é que funciona isso na prática. Eu trouxe aqui também algumas projeções do mercado, segundo a Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, né? Que apontam que o Brasil deve crescer em 2022 quase 25 gigawatts de capacidade instalada em energia solar. Isso representaria um crescimento de mais de 91,7% em relação aos números atuais do país, que hoje tem pouco mais de 13 gigawatts, né? Ou seja, para vocês entenderem esses números com maior facilidade, esses 13 gigawatts de energia solar instalada no Brasil já representa mais do que uma Itaipu ligada, né? No entendimento, deverão ser adicionado mais 11,9 gigawatts esse ano ainda. E eu trouxe aqui mais números para níveis de comparação, trouxe também os links, tá? Para vocês consultarem essas informações, tá? Eu percebi que alguns outros colegas já falaram sobre isso aqui, sobre a nossa capacidade da matriz energética brasileira, e eu gostaria de ressaltar aqui também. Aqui eu tenho o infográfico da Absolar, atualizado em 1/8/2021, ou seja, no ano passado, que trata sobre a nossa matriz energética. Para tendências, é importante toda a comunidade técnica entender o seguinte: quais são os planos do Brasil para 2030 e quais são os planos do Brasil para 2050. Existem 2 planos, Brasil
dois planos energéticos brasileiros aí. Um que é para 2030 e outro que é para 2050. Então, existe também metas que nós precisamos alcançar da energia renovável, que é a solar, a eólica e a orgânica, né? Aqui, ó, eólica, solar e orgânica. Existem metas para crescimento dessas matrizes energéticas e metas para diminuição dessas outras, nuclear, né, carvão. Existe meta para redução dessas outras matrizes, certo? E aí eu trouxe aqui um comparativo de abril de 2021 para abril de 2022. Então, já podemos notar aqui, ó, na nuclear, uma redução de 0,1%, né? E na solar, na carvão continua igual, ó, tá? Na solar, um aumento de 1,9 para 2,5, tá? Estamos falando da solar, mas eu gostaria também de frisar aqui a eólica, ó. A eólica cresceu aí um ponto percentual só, de 10,2 para 11,3, né? Então, essas matrizes energéticas renováveis, elas devem crescer até 2030 e até 2050, tá? E aqui eu trouxe esse comparativo da nossa matriz, que fala sobre crescimento e diminuição de outras que prejudicam o meio ambiente, certo? Aqui eu trouxe também um comparativo de 2021 para 2022, certo? Sobre a evolução da fonte fotovoltaica, né? Então, aqui, ó, vocês podem observar que nós tínhamos 8.470 de capacidade instalada, certo? E já subimos para 14.024 de capacidade instalada em gigawatts, tá? Certo? Ou seja, já estamos acima da velocidade esperada para o crescimento deste ano na energia solar, certo? Esses são os gráficos, infográficos que vocês podem encontrar, ó, lá na Absolar. Existe lá um cadastramento, você se cadastra lá e consegue acessar esses números, certo? Eu sempre gosto de apresentar essa fonte aqui, esse slide, que o Brasil já aparece entre os 10 potências instaladas em 2020. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com energia solar, o Brasil não aparecia nem entre os 20, e hoje ele já está aparecendo entre os 10 no mundo, né? Estados Unidos, China, Comunidade Europeia e Estados Unidos disparam na frente, né? E ficam brigando ali entre si. Eu trouxe também mais um comparativo, falando de tendências, né, ainda, do que significa a energia solar para o Brasil. Nesse Atlas aqui, ó, a fonte é Sueira. Hoje um dos centros de pesquisa mais conceituado do mundo aí, o site Sueira. Ele aponta aqui o Brasil, ó, com esse nível de radiação, aonde nós vamos encontrar os piores índices de radiação aqui na região de Curitiba, no litoral brasileiro aqui, ó, né? Que os nossos piores índices, né, de radiação ainda, em termos de comparação com a Europa, com a Alemanha, que fica por aqui, a França, bem por aqui assim, ainda é muito superior ao melhor índice deles. Então, assim, nós temos muita energia para captar do sol no Brasil. Quase todo o nosso território, nessa questão de radiação, é fértil para a geração fotovoltaica. Então, a Resolução 482, quando ela foi criada, um dos estudos de viabilidade para essa legislação previa apenas que todos os espaços ociosos do Brasil fossem cobertos com placa solar. Os espaços ociosos quais são? Os telhados, né? Se a matéria de discussão lá da pesquisa de viabilidade para essa resolução,
prevê o seguinte, que se conseguíssemos cobrir todos os nossos telhados, nós conseguiríamos multiplicar nossa matriz energética por 8. Por que eu falei se? Porque a Alemanha já cobriu todos os seus telhados com placa solar fotovoltaica. E os índices de radiação deles, o melhor índice deles ainda é inferior ao nosso pior índice de radiação. Então, o Brasil ele tem uma área muito fértil para a geração fotovoltaica. E nós estamos aqui, aqui o Paraná, um dos índices muito bom também aqui na região noroeste do Paraná, onde nós estamos, e assim segue até a Bahia, onde nós vamos encontrar o nosso melhor índice de radiação no país, que fica ali na cidade de Ilhéus, na Bahia, certo? E aí temos alguns contrastes. O Brasil ele tem uma dimensão continental, certo? É quase que um continente ali. E aí nós temos algumas particularidades falando de energia solar. As placas solares fotovoltaicas, elas foram projetadas para trabalhar, para operar numa média de temperatura de 25 graus. E então, ao mesmo tempo que eu tenho um índice de radiação muito bom ali no norte do Brasil, nós também somos prejudicados ali no norte pelo índice de elevação da temperatura muito acima do normal operante, entendeu? Já aqui no sul do país, nós também temos índice de radiação muito bons, né? Fora ali a região do litoral de Curitiba, ali próximo, mais para a banda de Curitiba, que é os nossos piores índices. Contando isso fora, aqui na parte de Minas Gerais, o centro-oeste e o sul do Brasil, nós temos um benefício através da temperatura, que em determinados períodos do ano também são baixas, né? E isso também é pontos de melhoria para o funcionamento dos nossos painéis, que foram projetados para operar numa temperatura ideal de 25 graus, né? A temperatura ambiente. Porque com a geração fotovoltaica existe um aquecimento nesses painéis. E isso tem que ser levado em conta também nos cálculos de dimensionamento dos projetos, né? Fotovoltaicos, certo? Eu trouxe aqui esse atlas para que todos nós pudéssemos entender o grande potencial que o nosso país tem na área de geração fotovoltaica, tá? Nós somos riquíssimos nesse quesito, falando de Brasil, certo? Aí eu trouxe também um panorama energético de acordo com a Bloomberg, né? O mundo prevê investir em torno de 11,5 trilhões de dólares de investimento entre 2018 a 2050 nessa área, tá? E aqui segue algumas fontes de energias que mais crescem, tá? A solar de pequeno porte está aqui, ó, esse amarelinho. E as de utilidade, grande utilidade, ó, estão aqui nesse amarelo mais escuro. Então, a de pequeno porte é a que mais cresce no mundo. No Brasil já representa 93% de crescimento na área solar. O que é o pequeno porte? São os pequenos projetos, os residenciais, né? São os que mais crescem no mundo todo, certo? Seriam o ponto certo de investimento ali para falar de retorno financeiro, certo? Existe também, falando de novidades, né, tendências e novidades, eu trago essa lâmina aqui, esse slide, para falar sobre os veículos elétricos, né? Eu lembro ainda quando trabalhava com instalações elétricas e a gente sempre apresentava a solução para os nossos clientes na área de redução de custos. E vocês devem lembrar também quando foi grandemente discutido a troca das lâmpadas incandescentes, né? Porque acreditava-se que elas eram vilões de consumo, e eram, né? Por causa do grande consumo que elas exerciam. Então, tira esse vilão. Aí nasceu um novo vilão, que são os chuveiros elétricos e os ar-condicionados. E aí eu gostaria hoje de apresentar o próximo vilão, que são os veículos elétricos, né? Isso tem que ser levado em conta, né? O mundo ele está cada vez mais escasso de combustível.
E os veículos elétricos eles estão se apresentando com muita força, né? Não somente os carros, os ônibus, né? Mas também empilhadeiras, patinetes, scooters, motos. São muitos tipos de veículos elétricos que já se apresentam como o próximo vilão de consumo de eletricidade, certo? Então, segundo a Bloomberg, até 2040, a metade de todos os carros novos serão vendidos serão plug-in, ou seja, serão elétricos. Com as vendas de veículos elétricos crescerão no valor recorde de 6,6 milhões em 2021 para 30 milhões até 2030. Aí grandes companhias como Volkswagen, Hyundai têm apresentado os seus carros elétricos, os seus planos, né? Existem metas para isso até 2030 aqui no Brasil também, né? E no mundo, né? O mundo tem discutido muito essa questão dessa fonte de combustível, né? Então, com isso eu gostaria apenas de apresentar sobre tendências e novidades os carros elétricos. A Volvo já apresentou o seu carro elétrico, que aqui em Maringá já está sendo vendido, né? A Mini Cooper com seu carro elétrico também, entre outras, muitas, Tesla, né? A BYD, ali de São Paulo, né? A grande chinesa que está instalada ali na região de Campinas e São Paulo, está apresentando seus ônibus elétricos, a sua frota de ônibus, os veículos, né, que já estão sendo comercializados. Então, esses são os próximos vilões de consumo da nossa energia elétrica pelo mundo, certo? Eu também gostaria de falar a resolução 14.300, né? Com isso, a Copel aqui no estado do Paraná já autorizou o uso do inversor híbrido, tá? Até outra hora, até ano passado, não era permitido na área urbana utilizar-se dos inversores híbridos ou off-grid, né? E hoje a companhia Copel, no site dela, ali, se vocês entrarem, eu coloquei até o link aqui, essa informação foi retirada do próprio site, já está sendo permitido o uso do inversor híbrido. O que é isso, Márcio? O inversor híbrido, o inversor, para início de conversa, ele é o aparelho responsável de transformar a corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos, né, em corrente alternada, que é a energia consumida dentro das nossas residências, nossos estabelecimentos, certo? O sistema elétrico brasileiro a energia consumida no sistema elétrico brasileiro, a corrente alternada, né? Então, o inversor, ele é responsável por essa transformação. E aí, também, existe o inversor híbrido, que é o inversor capaz de fazer essa conversão e também fazer a acumulação dentro de baterias. Ou seja, você tem um nível de geração além do seu consumo. Aquele nível você pode programar ali ou para injetar o excedente na concessionária ou injetar o excedente para recarregar os módulos de bateria. Uma vez que os módulos foram recarregados, ele mesmo já se reparametriza para entregar o excedente para a concessionária. Então, até outrora, esse dispositivo ele era proibido no país, né? A legislação não permitia. Então, com a melhoria da legislação, esse inversor híbrido ele já está sendo permitido a utilização. Falando de novidades, né? Aqui mostra um gráfico do funcionamento desse inversor, né? Eu meio que expliquei aqui para vocês. O inversor ele é responsável por transformar a corrente contínua gerada pelos painéis e injetar o excedente na nossa corrente alternada, ou acumular em cargas, né, off-grid, ou seja, em baterias. Uma vez que essas baterias foram recarregadas, aí sim esse excedente é transmitido para o sistema elétrico. Aí, como falamos de baterias,
eu gostaria de frisar aqui a bateria de lítio. Mas falando também de novidades, o Brasil também, o Ministério de Minas, o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, está desenvolvendo uma bateria a partir do nióbio, certo? Então, nós também, brasileiros, devemos revolucionar nessa área. Só que ainda está em fase de estudo e fabricação e etc. Então, eu gostaria de apresentar para vocês uma coisa que vocês talvez possam até não conhecer, mas que vocês já carregam, que é a bateria de lítio. Ou seja, essa tecnologia que é usada nos celulares que vocês têm no bolso, só é permitida por causa da bateria de lítio, né, que é uma bateria para carga e recarga. Então, a bateria que você tem no seu celular, ela é essa bateria aqui, nos seus notebooks e etc. E agora também presente dentro dos módulos de baterias, que é usado no sistema elétrico de sistemas fotovoltaicos, e também nos módulos de bateria dos veículos. Essa bateria, as baterias de íon de lítio, são incrivelmente populares nos dias de hoje, amplamente utilizadas em dispositivos como notebook, os smartphones, drones, câmeras fotográficas, veículos elétricos, né, entre outros. Essa é a bateria de lítio. Então, o Brasil também deve revolucionar nessa área. E aqui tem algumas vantagens, né? Vida útil longa, alta densidade energética, peso dela, mais leve que as baterias de chumbo e ácida, né? Ambientalmente amigável, sistema de gerenciamento de bateria, né? BMS, menos sensitiva e altas temperaturas, baixa manutenção e auto recarga, certo? E as desvantagens? O custo inicial alto, né, dessas baterias, por isso que se o nosso amigo Tesla não tivesse abrido as patentes dela, talvez nós não teríamos acessado ainda a essa tecnologia. Delicada, não aceita sobrecargas como a de chumbo de ácido, né? Eletrolítico, pode ser inflamável, né? Sistema de gerenciamento de bateria BMS de alto custo, janela de tensão operacional, material e custo de produção mais elevado, né? Essas são as principais vantagens e desvantagens da bateria de lítio, certo? Aqui, eu, com a autorização e já faço aqui meus agradecimentos também, porque eles podem estar nos assistindo, o pessoal da CN Shine, nosso amigo lá, o Derek, e o Rudy, que nos permitiram falar sobre essa tecnologia. Eu fui pesquisar, fui convidado para essa palestra e fui pesquisar, então, diferencial sobre os painéis fotovoltaicos, né? E analisando todo o funcionamento de todos os painéis fotovoltaicos hoje sendo comercializados no Brasil, eu pude encontrar um painel fotovoltaico que tem um grande diferencial. Não estou fazendo propaganda deles, tá? E eles não estão me pagando por isso. Eu só com a responsabilidade técnica de falar para vocês do que está rolando no mercado. Esse já é um dos painéis mais requisitados no mundo aí. E é o painel com tecnologia de grafeno, né? Que é um material de nanotecnologia leve, fino e resistente, cerca de 100 vezes mais resistente do que o aço, sendo considerado como material do futuro, né? O Brasil tem grandes fontes de grafeno, né? O nosso presidente fala muito sobre isso, sobre os benefícios que agora os brasileiros passaram a conhecer o grafeno, e o mundo já conhecia, certo? A sua área de superfície é de aproximadamente 2.620 metros quadrados por grama, equivale a quadra de tênis, né? Eu gostaria assim, de adiantar um pouquinho para falar assim, a diferença desse módulo fotovoltaico. O que o grafeno implica de diferencial nos módulos, né? Os módulos com revestimento de grafenos apresentam propriedade superhidrofílica, isso eleva o grau de mobilidade, de molhabilidade, né? Não é mobilidade, desculpa. Molhabilidade, o que isso quer dizer? Essa característica faz com que o vidro, ao entrar em contato com a água, com as gotas grandes ou
cortinas de água sejam formadas dissolvendo sujeira com mais facilidade. Em termos leigos, a gente diz que é o painel autolimpante, né? Mas é porque ele tem um tratamento especial a partir do grafeno no vidro, né? Em vez dele aderir à água, ele faz com que a água escorregue melhor. Eu trouxe até um vídeo aqui para mostrar para vocês o funcionamento dessa tecnologia, certo? A estrutura de vidro é aplicada e a aplicação de grafeno, ó. Aí não ficou muito bacana as imagens, mas eu vou mostrar aqui, ó. Avançou. Como é que volta? Avançou demais. Aqui, ó. Aqui, ó. A água da chuva não escorre facilmente, tá vendo? A placa comum, ela tende a acumular mais a água e a sujeira. E aqui vocês vão perceber que nesse painel as gotas elas ficam um pouco mais superior. Ó. Aqui ela parece que absorve, adere mais à água. E aqui ela está meio que repelindo a água. E isso, com essas gotas grandes, na inclinação que o painel tem que ser instalado, né? Aqui para nós em torno de 23 graus, assim, ó, ela escorre com mais facilidade, né? E aí faz com que melhore a aderência de sujeira, certo? Que é o que está mostrando aqui, ó. É um teste realizado em laboratório, né? Sobre o funcionamento dessa solução, né? Aí, inúmeros outros testes, né? Dessa tecnologia. Eu queria avançar um pouco para mostrar esse vídeo aqui. Como é que eu consigo dar um play aqui? Dê um play nesse vídeo. Consegue? Aqui é um... Vocês vão ver o funcionamento melhor. Legal. Tratando-se de novidades, né, de tecnologia, a questão da instalação dos painéis fotovoltaicos, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes, quando ele me pergunta assim, o que seria a manutenção desses painéis? Eu costumo dizer, limpeza. A sujeira, o acúmulo de sujeira em cima dos painéis fotovoltaicos é o item que mais desgasta o painel, né? Então, a limpeza ela tem que ser periódica. E aí, então, se eu tenho um módulo fotovoltaico que ele me apresenta uma tecnologia que suja menos, que escorre melhor a água, né? Os testes são comprovados, é notório quando você coloca um painel do lado do outro numa instalação, é visível essa tecnologia, o funcionamento dessa tecnologia. Está sendo um painel muito requisitado no mercado, né? Não estou sendo pago para falar sobre ele, só estou falando porque a minha palestra era de tendências e novidades, né? Então, eu apresento esse painel como uma grande novidade para o mercado, né? Se falando de manutenção, né? A manutenção do sistema fotovoltaico, ela tem que ser levada em conta, né? Por quem compra o sistema, por quem vai instalar, né? Porque existe uma manutenção periódica. Aqui mesmo nessa palestra, alguns outros profissionais já falaram uma estimativa de tempo. Qual seria o tempo de limpeza desses painéis? O tempo depende da região, do local onde ele foi instalado.
é muito difícil de falar qual seria o tempo necessário. Mas esse tempo ele é observado nos aplicativos de acompanhamento, de monitoramento dos sistemas. Então, é o profissional, é o próprio funcionamento do sistema que vai dizer qual é o tempo. A gente não consegue estipular aqui, é de 3 em 3 meses, é de 6 em 6 meses. Eu não consigo dar essa resposta fixa. Esse tempo ele tem que ser avaliado caso a caso, em propriedade e em propriedade, né? De região para região, dependendo do local. Se for um local aberto, por exemplo, uma fazenda, aí esse tempo de limpeza ele vai ter que ser mais periódico. Vai ter que ser de vez em quando, vamos dizer assim, porque vai sujar mais, né? Se for numa cidade que nem Maringá, uma cidade limpa, né? Então esse tempo vai ser um pouco maior, porque ele vai sujar menos, né? Então as ruas asfaltadas, né? Então tende a aumentar mais esse tempo de manutenção de limpeza, porque vai sujar menos. Então assim, fica muito restrito dependendo do local onde ele vai ser instalado, né? E aí, se você tem um painel que tem um diferencial de sujar menos, de escorrer melhor a água, né? Porque é uma problemática a água, o painel ele tem que ser instalado da forma correta, existem procedimentos adequados de região para região que precisam ser seguidos, né? Para quando se fala de manutenção, né, e limpeza de painéis, né? Para não acumular tanta água, porque vou citar o exemplo do norte do Brasil. Como lá no norte do Brasil, as regiões ali estão mais próximas da linha do Equador, de uma forma de analisar a inclinação desse painel, se daria em torno, se fosse falar só da latitude, em torno de 2,3 graus, né? Então, se eu for aplicar essa fórmula, então esse painel vai acumular mais água. Então, eu tenho que colocar ele a 8 graus, né? Vai prejudicar um pouco a geração, mas eu vou facilitar a limpeza, o escorrimento de água, para não acumular tanta água. Aqui no sul do país, que seria necessário 23 ou no Rio Grande do Sul 26 graus, nós não teríamos esse problema, né, de acúmulo de água, porque o painel já está dentro de uma inclinação perfeita. E aí, se eu tenho um painel que escorre melhor a água nele, por causa do tratamento de grafeno, então esse painel ele tem um diferencial. Porque hoje, com a tecnologia existente nos painéis fotovoltaicos fabricados no mundo, está muito difícil de distinguir uma marca da outra, entendeu? Está muito difícil mesmo, porque a gama de possibilidades são tamanhas, né? São grandes marcas, né, que estão no mercado, as eficiências dos painéis são equiparadas, e aí então nós vamos ter que falar de eficiência do sistema. E aí a eficiência do sistema vai de cada profissional. Cada profissional ele consegue empregar uma eficiência dentro do seu sistema, porque ele vai analisar a instalação do inversor, a instalação dos módulos, a adequação da inclinação. Então, eu posso dizer que é a empresa instaladora que ela vai poder dizer qual será a melhor eficiência com o melhor aproveitamento da tecnologia disponível para a instalação dos painéis. Existe uma grande discussão também, falando de tendências. O pessoal diz assim, o uso do microinversor é melhor do que o uso do inversor grid. É difícil de responder esse questionamento, porque eu sou técnico, já trabalhei em todas as pontas. Eu vendo, eu instalo, em todos os lados eu já operei, né? Então, assim, se eu vou falar de microinversor, eu costumo dizer, como técnico, eu sempre trabalho para o meu cliente, né? Eu estou pensando no meu cliente, que é o cara que paga o meu salário, né?
Se eu for pensar no meu trabalho, eu vou preferir instalar o microinversor, porque ele é mais fácil de instalação, né? Por isso, muitos têm declinado para isso, porque ele é mais fácil de instalar. Porém, para o cliente, ele vai causar um custo de manutenção maior. Aí há quem diga assim, ah, mas ele não dá problema. Certo, quando ele dá problema, tem só que trocar ele. E aonde que ele está? Ele está em cima do teu telhado, debaixo de uma placa. E aí, cadê o cara que instalou? Então, assim, o cara que está instalando, ele está pensando nele, ele não está pensando no cliente, né? Porque se ele pensar no cliente, aí vamos ter que pensar em custos, né? Os custos são relativamente um pouco maior do que o grid. Algumas marcas, né, oferecem um custo menor, mas vocês têm que lembrar sempre aquela máxima do barato que sai caro, né? Então pode ser um barato que pode sair caro, né? Talvez, vai depender do profissional ali. Então, assim, respondendo de forma técnica do que eu, Márcio, como instalador, como empresa que vende, e eu já nem sei mais quantos inversores eu vendi. Eu acho que de instalações com microinversor eu fiz uma ou duas só. Porque sempre eu coloco para o meu cliente tomar a decisão. Veja, para mim é melhor eu vender o microinversor, né? Mas para você tem que analisar a manutenção futura que isso pode dar. Lembre-se, ele está debaixo de um painel solar instalado acima do teu telhado. E dependendo da quantidade de painéis, podem ser vários. É um a cada 2 ou a cada 4. Já tem tecnologia para 6, mas a mais vendida é um microinversor para cada 4 painel. Imaginem o seguinte, eu já vi instalações como essa, uma instalação com 50 painéis, olha o tanto de microinversores que vai estar lá debaixo. É certo que existe a otimização do funcionamento, existe questão de sombreamento que ele vai resolver, existe uma gama de coisas, mas também vai existir uma manutenção, né? Os conectores que são conectados, esses microinversores, ele requer uma manutenção de a cada 6 anos, uma verificação de como é que está o funcionamento disto, né? Uma limpeza, alguma coisa para melhorar o funcionamento, porque pode apresentar mau contato, né? Através de isolação. E aí, eu vou ter que subir no telhado, eu vou ter que prestar atenção, ter que deslocar placas e etc. Isso pode aumentar o meu custo de manutenção. Não que eu não tenha que subir no telhado para também fazer a manutenção das conexões dos módulos. Vou ter. Mas isso aumenta mais os custos pensando no cliente, certo? Então, existe essa discussão, sim. Essa discussão ela é benéfica. Agora, eu, como técnico, sempre apresento para o meu cliente o inversor grid. Existe a questão da segurança, certo? Alguns profissionais têm dito o seguinte, que o microinversor ele proporciona uma segurança maior para o sistema. Se ele analisar só a corrente contínua, está certa, mas eu também tenho que analisar o potencial da corrente alternada. O microinversor ele foi desenvolvido, pensado para instalações de pequeno porte, instalações com problema de orientação de telhado. Por exemplo, existem casas que uma casa pode ter até 8 orientação de telhado. Então, isso resolve um problema, né, que o inversor grid ele disponibiliza menos entrada MPPT, né, que é a divisão de circuitos fotovoltaico ali empregado nos módulos. Então, o microinversor ele foi feito para esses pensamentos. Então, eu costumo dizer que a instalação fotovoltaica ela é algo projetado de forma pessoal. Cada caso sempre vai ser um caso. Não dá para a gente generalizar que o uso do microinversor é melhor do que o inversor grid. Não dá para generalizar. Porque grandes instalações requerem um inversor grid. Então, não posso dizer que é melhor ou que é pior. Não posso. Isso tem que ser analisado cada caso. Caso a caso, né? Eu, como técnico, oriento o meu cliente sempre a pensar em colocar
o inversor grid ali na parede, como vocês viram nas minhas instalações ali atrás, né? Por quê? Por causa da manutenção. Está mais fácil a manutenção para um dos itens primordial. Fala de segurança também. O que está acontecendo, então, que está aumentando essa insegurança? Acontece que muitos técnicos, muitos instaladores que se apresentam, muitas das vezes nem são técnicos formados na área, vieram para esse segmento para aventurar, não sabem o que está fazendo, né? Estão subtraindo dispositivos normativos de segurança de um sistema fotovoltaico, dando a máxima, por exemplo, não estão usando os string boxes, que seriam as caixas onde fica os dispositivos de segurança DPS, chaves seccionadoras, porta fusível, com a máxima de dizer que o próprio inversor já tem os strings internos. Olha, eles sempre tiveram. E eles têm, sim, os strings internos, que é um dispositivo de segurança. Mas a nossa ABNT 16274, ela prevê e pede que seja colocado os dispositivos supletivos de segurança, tanto da parte alternada quanto da parte contínua. Então, os string box eles estão para fazer o mesmo papel que os microinversores, para diminuir o potencial da carga dos strings dos painéis interligados ali no telhado, né? Então, o detalhe que está se discutindo muito é que muitas empresas estão subtraindo esse item da sua composição de proposta a fim de bater preço, né? E eu digo para o meu cliente, olha, na energia elétrica, dentro de uma edificação, é um item que você não pode economizar, né? Não é querer puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque sempre trabalhei com elétrica, né? Mas não dá para economizar nesse item, porque eu estou falando de segurança, né? De funcionalidade, né? Eu estou falando de risco de vida. Então, existem normas, né, já decretadas, né? A ABNT, ela prevê para cada tipo de instalação uma norma. Por exemplo, existe a ABNT para casa de gás, para instalação fotovoltaica em casa de gás. Existe a ABNT para instalação fotovoltaica em postos de combustível, em casas de armazéns de agrotóxico, né? Existe a ABNT. Existe a ABNT máxima, a 5410 da energia elétrica, né? Que é a generalíssima, que prevê. Muitos dos profissionais não estão conseguindo cumprir nem a 5410, que é a generalíssima das ABNT, né? Fazendo instalação de qualquer maneira, né? Levando risco para muitas pessoas, né? E isso já foi motivo de discussão pelo Ministério Público lá do Pará. Então, assim, por seguradoras também, que asseguram o funcionamento daquele sistema. Quando houver um sinistro, a seguradora ela vai fazer as análises com uma ABNT na mão. Se não tiver o cumprimento da ABNT, não tem seguro. Outro exemplo clássico, a concessionária, muitas das vezes, algumas concessionárias, elas aprovam projetos com determinadas ressalvas. Por quê? Porque do padrão para dentro da tua casa, ela diz que é responsabilidade sua, né? E aí ela aprova aquele projeto com determinada ressalva. Ou tem concessionárias que não aprova, né? Por que disso? Porque quando um inversor, ou um módulo, ou um microinversor der problema, você, proveniente de de repente uma árvore caiu no meio da rodovia e caiu em cima da rede elétrica, vai causar uma série de problemas na cidade. Pode ser que esse curto-circuito queime um inversor. E aí, se ele chegar a queimar um inversor, você vai querer questionar a concessionária o reembolso desse inversor. E a concessionária ela vai, sim, fazer a avaliação desse reembolso, mas com uma norma técnica na mão. Com a norma técnica dela,
né? Ela existe uma instrução lá dentro e com a norma técnica brasileira que ela tem que cumprir, que é linkada com a ANEEL, certo? Então, muitos dos profissionais não estão cumprindo essas normas. E por isso essa insegurança ou essa discussão, talvez, não sei. Mas tecnicamente falando, isso tudo tem que ser avaliado. Então, falando, desculpa por ter entrado nessa discussão, mas vale a pena falar sobre tendências, né? O mercado, ainda sobre tendência, está tentando puxar muito para o preço, né? Para a questão do melhor preço. Está existindo uma guerra, por exemplo, no mercado, né? As empresas estão se gladiando umas com as outras. Então, a gente está aqui dentro do CREA hoje, discutindo esse assunto, energia renovável. Olha, sustentabilidade financeira e ambiental. A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de parte financeira e de ambiental também, né? Muitos profissionais já falaram. Dentro dessa sustentabilidade, esse quesito preço, ele está sendo gladiado aí no mercado, em leilões, puxando preço para baixo. Eu costumo sempre dizer, não existe café ou almoço grátis, né? Se o cara te fez um preço, provavelmente ele vai subtrair de alguma forma, ou no material, ou na redução da qualidade daquele equipamento, ou até mesmo na redução de equipamentos. Por exemplo, existe aterramento, existe dispositivo de segurança, ele ignora isso tudo aí, vai economizar um monte e ele vai cumprir a tua instalação. Márcio, vai funcionar? E o pior é que funciona. Por quanto tempo é que nós não sabemos, né? Daí, alguns profissionais, eu já vi aqui que mostraram incidentes que está acontecendo, né? Quer dizer, incidentes porque foi propositado. Quando determinada empresa não cumpre uma normativa, ela está propensa a causar um incidente e não acidente. Acidente acontece quando algo foi cumprido tudo bonitinho e alguma coisa acontece pelo meio do caminho, né? Então é um acidente. Então muitos incidentes ainda vai acontecer por aí, porque está sendo absurdo. Nós como empresa, muitas das vezes a gente prefere se retirar de uma discussão dessa. Eu prefiro como técnico, até mesmo porque assino muito dos projetos, me retirar dessa discussão. Quando o meu cliente começa, a gente tem um limite, tá, até aqui eu consigo ir, daqui para baixo eu não consigo mais. Eu digo, então, meu amigo, feche lá com esse cidadão, que o preço dele está muito ótimo. Pode fechar, porque eu já vi muita coisa acontecer. Como foi falado, a gente tem uma história já de mais de 20 anos aí de experiência no mercado elétrico. E graças a Deus a gente tem obras aí instaladas por todo o Brasil que está em pleno funcionamento todo esse tempo, graças ao cumprimento rigoroso da legislação, das normas criteriosas. Se você pegar ali só a resolução, a ABNT 16274, você vai ver como ela é rigorosa, né? Somente essa já tem um rigor tremendo, né? Na questão de instalação fotovoltaica. Então, falando sobre tendência, o mercado está se gladiando aí. Muita gente que não sabe o que está fazendo está fortemente dentro de uma guerra por preço, né? E não por qualidade do produto, ou qualidade da instalação, ou qualidade dos equipamentos. Hoje a gente está aqui apresentando tecnologias, produtos, novidades, mas nada disso adianta se não for cumprido os critérios técnicos, normativos, né? E nada disso. Ainda falando sobre novidades, está sendo construída uma usina lá em Israel, né? Na parte são heliostatos, geração heliostática de energia, né? São painéis que refletem a energia do sol para um determinado dispositivo. A exemplo, aqui no Paraná está sendo instalada uma usina dessa, na divisa do Paraná com Mato Grosso, ali naquela subestação
de Rosana, se eu não estou enganado, está sendo instalado uma usina de teste com heliostatos, né, e não com placas solares. Existe lá vários experimentos fotovoltaicos, heliostatos, etc. Ali no Paraná está sendo desenvolvido também essa tecnologia. E aqui fica as minhas considerações finais, né? A energia solar fotovoltaica vem ganhando um espaço expressivo, ano após ano, dentro da matriz energética mundial, não só brasileira. O mundo todo está pensando dessa maneira. Eu apresentei aqui os números brasileiros, né? O potencial que o Brasil tem neste cenário imenso, né? Praticamente inexplorado. Esse potencial no Brasil, de tudo que já foi feito, ainda está praticamente inexplorado. A demanda energética, por sua vez, tende a aumentar com a substituição de combustíveis fósseis pelas fontes renováveis. Então, a demanda deve aumentar muito. Além do aumento da frota de veículos elétricos, chamei a atenção de vocês para isso, né? Eu queria, assim, antecipar alguma coisa que pode acontecer. Quem comprar um veículo elétrico vai ter que comprar também uma central recarregadora desse veículo, se ele não quiser pagar uma conta mais cara. E uma central, ela requer praticamente 9 painéis solares para recarregar esse carro. E aí ele vai querer ter uma central dessa no seu trabalho e na sua casa. Então, é uma tendência já do que está funcionando no mundo, né? Na Europa funciona assim, na China funciona assim. Normalmente, quem compra um carro elétrico também tem que comprar a central geradora desse carro elétrico, certo? Que já é uma grande realidade, né? Com a redução dos custos das plantas fotovoltaicas e a atual legislação brasileira para a geração distribuída, o mercado de energia solar atrai não apenas pelo lado da sustentabilidade, mas também, principalmente, pelo retorno financeiro, certo? Que é muito grande nesse aspecto da sustentabilidade financeira. Aqui fica os meus agradecimentos pelo convite da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos, né? Fica meu total agradecimento, não só meu, mas sim também da minha equipe que está lá trabalhando e resolvendo nossos problemas do dia a dia. Muito obrigado a todos os participantes também. Quero aqui deixar os agradecimentos, viu, Edmar? Conte sempre comigo. Amém? Beleza. Alguma pergunta aí para o Márcio? Pode voltar lá. Fica até mais alto. Marcos, você demonstrou aí que conhece bem da coisa. Eu tenho visto falar de uma coisa que você não falou. São as telhas energizadas. Essa telha aqui comum, que tem a fotovoltaica nela, e que você faz um telhado, e esse telhado é, normalmente, a fotovoltaica. Isso existe? Funciona? Existe, e o funcionamento não está apresentando o mesmo nível de eficiência que os painéis, certo? Quando fui diretor de uma outra indústria, fabricante de módulos fotovoltaicos, eles também estão desenvolvendo essa tecnologia, mas para aquela telha trapezoidal, aquela telha de zinco trapezoidal, onde a superfície da célula vai dar em torno de 300 watts. E ainda assim, não conseguimos chegar ainda num denominador comum, que chama-se eficiência. A eficiência desses módulos nas telhas não tem fechado a conta do custo-benefício. Ou seja, o custo está muito alto e o benefício muito pouco. É por isso que não está tão difundido. Funciona, existe, grandes empresas estão desenvolvendo tecnologia nessa área, mas a conta ainda não fechou. A conta do custo-benefício, certo? Ainda o custo-benefício para a instalação dos painéis fotovoltaicos é muito superior, né? E o telhado já existe, né? Para aquela edificação nova, ainda assim a conta ainda não está fechando, né?
Imagina para aquele que já tem o telhado, certo? Porque muitos já têm o telhado lá pronto, né? Por que eu vou trocar a minha telha se eu tenho o telhado lá prontinho, né? A minha pergunta, uma era dessa, da telha. Outra pergunta é se você tem conhecimento, sabe, como que anda a questão das ecovias, né? Que no Paraná se cogitou de fazer uma via com postos de reabastecimento, né, saindo de Curitiba ainda até Foz do Iguaçu, né? E se tem isso cogitando no restante do país e se isso está indo para frente. E a outra questão é aquela telha de grafeno, a que custo hoje teria? Porque se falou em torno de 150 cada telha e que poderia ter 4 telhas para suprir uma casa de média aí, uma produção, uma casa média por um mês aí, 4 telhas já seriam suficientes. Eu acho que eu entendi bem a pergunta. Falando das rodovias, né? As ecovias ali, como você falou, né? Eu ainda não vi nenhuma discussão nesse sentido de pontos de recarregamento de veículos elétricos, né? No Brasil ainda não vi nenhuma discussão. Agora, no resto do mundo, isso está sendo grandemente discutido, né? Principalmente na Europa. A exemplo da Itália, o carro elétrico da Tesla, principalmente, já é o carro mais vendido na Itália, né? Onde é a terra dos supercarrões, né? Lá, o carro elétrico já é o carro mais vendido em toda a Itália. Então, é uma tendência muito forte a dos veículos elétricos e também, falando de tendência financeira, ali, novidades e tendência, seria um ponto a ser investido, né? Eu estive participando de uma palestra por videoconferência de uma feira em Xangai. Eu pude notar a geração de energia de rodovias, né? É um assunto que o Brasil tem um grande potencial e que eu ainda não vi discussão sobre geração de energia a partir das rodovias, né? Existem 2 energias que dá para ser grande e fortemente aproveitada das rodovias. A energia solar fotovoltaica do asfalto, que a França, a Alemanha está à frente disso aí, a China também, e a energia eólica, né, de média potência, provocada pela circulação dos veículos, certo? Que esse é um outro ponto que eu vi funcionar muito bem ali em palestras que a gente já assistiu na China e etc., do funcionamento dessas rodovias. Agora, a respeito do custo dos painéis solares de grafeno, o custo ele não é mais, não é tão, eu posso falar assim, é significante, né? Mas o percentual não é tão maior do que o painel comum. Gira em torno de 50 a 70 reais de diferente de preço do painel comum. Esse painel ele está sendo muito vendido já. Os distribuidores, quando eles pedem, rápido acaba, né? Está sendo bastante vendido já. As minhas instalações, eu tenho priorizado o painel de grafeno. Só não priorizo mais porque acaba rápido. E eu acredito que só tem uma empresa produzindo esse painel no mundo, que é o painel mais vendido, por exemplo, na Índia, né? Os números deles estão aí, eu acho que em outra lâmina do meu slide está lá. Hoje esse painel já é o mais vendido na Índia. Imagina a Índia, né? Tem encomendado gigas e gigabytes aí de painéis solares para geração fotovoltaica lá naquele país. E esse painel de grafeno já é o mais vendido lá, por exemplo, né? O custo-benefício dele é alto em relação aos painéis comuns. E o preço é um pouco mais superior do painel comum, mas eu acredito que vale muito a pena, até mesmo por causa da manutenção. E você vai ter 2 ganhos, né? O da manutenção e o da eficiência de geração. Se vocês não sabem, a sujeira é o maior prejudicial da geração fotovoltaica, né?
já na nossas instalações a gente tem visto isso, que é uma perca de quase 20% da geração só por causa da sujeira, né? Então, tem produtores aí que tem grandes usinas, vamos falar assim, fazendas, que já tem um pessoal lá que lava de 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias, para não perder esses 20%. Que esses 20% de perca, dependendo do projeto, vale a pena contratar até uma pessoa só para limpar. Eu tenho uma instalação feita num hotel, lá no Pará, uma instalação grande, que o proprietário desse hotel convidou a nossa empresa para ministrar treinamento para 2 funcionários, só para não perder esse 20% de eficiência, que em números para uma conta daquele hotel significa em torno de 3 a 4 mil reais, né? E vale a pena contratar uma equipe ali para fazer uma limpeza como se lava um carro, né? A limpeza do painel não é grande coisa. É sabão neutro e água, né? E profissionais qualificados por causa do trabalho em altura, né? Então não é grande coisa. Agora, se você tem um painel que te dá essa possibilidade de ter uma tecnologia que acumula menos sujeira e escorre melhor a água, você tem um custo-benefício alto. Mais alguma pergunta? Alô. Essa ecovia que eu estava falando para você, então a tendência provavelmente ela não ir para frente por causa da autonomia, da tecnologia, da autonomia dos carros que estão sendo modificados, né? Está evoluindo. Olha, e que ele teria vários pontos de abastecimento devido à distância, né? E a pouca autonomia que esses veículos teriam. E agora melhorando essa questão de bateria, com nióbio e toda essa situação, então acho que a tendência é não ir para frente isso. Olha só, eu estudo esse mercado fotovoltaico desde 1995 e 96, né, quando realizamos nossos primeiros projetos, ainda num trabalho de faculdade, eu fiz um curso de iniciação científica na UFPA, né? E desde lá a gente falava sobre tecnologia. A energia solar vai ser a energia do futuro. De tudo que a gente tem acompanhado em termos de tecnologia no mundo para a geração de energia, eu sou uma das pessoas que não acredito que a tecnologia do veículo elétrico não vai para frente. Que a tecnologia do reabastecimento desses veículos espalhado no território nacional ou mundial não vá para frente. Porque qual é a grande questão e o X da questão aí? O aumento populacional, né? O consumo de fontes de geração de energia a partir de combustíveis fósseis para a produção, tá? Eu vou citar um exemplo. O Brasil, muitas das vezes, eu vou citar um exemplo de Paranavaí. Está aqui de Paranavaí, pertinho, né? Tinha uma indústria lá que se instalou ali, pouco para lá do Alto Paraná, que ficou quase 2 anos funcionando no gerador elétrico. Por quê? Não tinha energia para sustentar essa indústria, né? Um custo altíssimo, até a Copel viabilizar a interligação dessa indústria na rede, certo? E ele precisava só de 2 megawatts de geração, entendeu? Ou seja, quase que 3.000, 4.000 painéis, dependendo da potência, instalados, né? Então, foi necessário a ampliação da fonte. Outras indústrias instalaram, uma liberou 1 megawatt de geração no seu Parque Fabril lá, no estacionamento e telhados, aliviou 1 mega no sistema. E com mais o alívio do sistema provocado pelas instalações residenciais, propiciou o funcionamento dessa indústria. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer com essa explanação, o consumo de combustíveis fósseis ele está cada vez mais escasso, o combustível, né, para esse consumo. E ele tende a ficar cada vez mais escasso, porque
não se planta gasolina, não se planta petróleo, né? Ele não nasce de novo. Consumiu, tchau, acabou, né? Ele não é renovável, certo? Então ele vai acabar, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar. E a Europa já está sofrendo grandes impactos disto, tanto na parte de combustível, gasolina, diesel, e agora gás, né? Gás natural. Está entrando muito forte essa discussão, porque o maior fornecedor deles era a Rússia, né? Então, com essa guerra que está havendo lá, eles estão precisando também do combustível gás para o funcionamento. Então, assim, não está suprindo a quantidade. E aí, a mobilidade do ser humano, os meios de locomoção estão se aprimorando. Nós estamos usando cada vez mais a tecnologia do veículo elétrico, né? Vocês já viram a proliferação de patinetes elétricos na cidade? Isso tem um consumo de scooter, de moto. E olha que a legislação para veículos elétricos ainda nem está pronta, né? Ainda está em discussão. Quando essa legislação for aprovada, isso aqui vocês vão ver como vai mudar, entendeu? Vai ser muito mais disseminado essa tecnologia. Então, eu não falo isso só como um entusiasta do segmento. Não, eu falo isso por conhecimento técnico, né? É uma conta simples. Não tem, está faltando. O mundo precisa funcionar. Indústrias e indústrias precisam funcionar. E tirar a energia da onde? Aí a fonte que mais viável é a solar. Ela tem se apresentado com essa força, né? Por causa do custo-benefício, que ela é mais barata, né? E os meios está cada vez mais fácil de acessar. Então, por isso que eu não sou pessimista nesse sentido. Eu acredito que muita coisa vai acontecer, né? Aqui em Maringá, vocês já observaram que muitos dos postos de combustível já tem lá, passa teu cartão de crédito lá e abastece teu carro elétrico, shopping center. Isso só vai ampliar. Eu acredito seriamente que só vai ampliar, porque olha o custo que está a gasolina hoje, né? Olha o custo que está a gasolina no mundo. Nós estamos reclamando de pagar R$7, a Europa está pagando 14, né? E não tem, eles querem. E não tem. Existe filas. Estou com uma amiga lá na Inglaterra, ela me falou, a fila é quilométrica para abastecer um carro, entendeu? E aqui nós ainda não estamos pegando fila para abastecer o carro, ou estamos, né? Ainda não estamos, mas vai chegar o tempo, né? Então, os carros elétricos estão se apresentando com uma força muito grande, né? Por causa da viabilidade. Eu fiz uma outra conta, se o tempo, os organizadores me permitirem, eu posso falar do assunto. Eu fiz uma conta. O carro elétrico, o veículo carro, até quando ele era abastecido com combustível comum, ele se apresentava como um bem passivo, ou seja, gerador de despesa. Agora, com a possibilidade de eu ter uma central geradora de energia em casa, transformar a minha casa numa central geradora de energia, ele está se apresentando como um ativo. Ou seja, eu estou cortando dupla despesa, a do consumo da casa e a do consumo do combustível do carro, se eu adequar o meu sistema de geração para isso. E aí, aquele valor que você empregou na compra daquele veículo, que é a conta que mais deprecia, né? Você compra um carro de 400 mil, de repente ele está valendo só 120 mil, certo? Ou estou errado? Estou certo? O carro, a depreciação dele é muito rápida. Então, vamos falar do dinheiro empregado ali. O carro ele não te apresenta, entre aspas, um retorno financeiro, falando de investimento. Ele vai te apresentar outro retorno, a mobilidade, a prestação do serviço que ele faz, ele te leva, carrega a tua carga, etc. Agora vamos falar do dinheiro empregado nesse carro. Com o carro elétrico, ele consegue te apresentar um retorno desse dinheiro para o teu bolso. E você ainda continua com o carro. Certo? Então, essa conta tem que ser feita, né? Quando você for comprar um carro ou quando pensar, né,
de renovar ali a frota, talvez muitas empresas já estão fazendo, certo? Boa tarde. As fotovoltaicas começaram a ser instaladas na cidade, certo? Aí, a partir de agora, está sendo começado a instalar também no campo, né? Na cidade, como você vem dizendo, tem os carros elétricos, trem elétrico, e agora eu vi também, parece que Curitiba já está começando os caminhões também, com bateria também, elétrico. E no campo, no caso de ser instalado, já tem projeto para tratores e colheitadeiras para usar a eletricidade para trabalhar? Já. Como que está esse desenvolvimento para a gente saber? Eu já percebi que algumas empresas já partiram para isso, já. E até para o funcionamento autônomo da colheitadeira e daquele implemento agrícola ali. Sim, já está sendo discutido isso. Já estou vendo, sim, movimentação nesse aspecto, com grandes viabilidades, certo? Principalmente na área de irrigação, né? A partir das bombas solares fotovoltaicas, a partir das centrais geradoras de energia, né? Os acumuladores. A gente está fazendo um projeto em parceria com a New Charge, ali, minha amiga Marinette, inclusive, e o Marcos, que são os diretores nacionais dessa empresa, para uma unidade geradora no meio da Amazônia, ali. É uma empresa que beneficia calcário, que está aproximadamente 40 quilômetros distante da malha elétrica. Então, a energia dificilmente vai chegar lá para ele. E aí, isso já está sendo discutido. A central geradora descentralizada, que é um benefício muito grande para o homem do campo, né? Para as fazendas que começaram a pensar, e lá no Mato Grosso, principalmente, quando você vai pela rodovia mesmo, você já percebe-se a evolução disso, né? Grandes usinas sendo instaladas em favor desse pensamento, desse questionamento que você fez aí agora há pouco, né? Já está sendo, sim, discutido, e tem grandes projetos aí na área, sim. A gente tem visto, né?